não. Isso aí é o que escreveu Joel. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo pede para me falar. Ele é a maior promessa da igreja. Eita, que andarabaixo, ricandalabaço, Emaia subicaia sé. Haverá um renovo espiritual nessa casa. Quem acredita nisso? A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais um dia que o Senhor nos concede. E esse é o dia de adorar. A palavra diz aqui em São João 4:23. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que os adoradores que o Pai procura. Oxalá que possamos estar aqui com os nossos corações voltados ao Rei Jesus para adorá-lo, porque Ele merece a honra, a glória, a majestade e o louvor. Então vamos com a orquestra, coral e todo o povo de Deus adorando. Hino de número 15, conversão. Glória a Deus. Quero complementar a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja para se colocar de pé. Abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, o verso 18. Glória a Deus. Esperar os irmãos abrir a Bíblia. Hoje nós não temos aqui o telão. Glória a Deus, para serem colocadas as letras. E hoje os irmãos vão anunciar a Bíblia. Glória a Deus. Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçar as suas mãos para o bem. Vou contar até 3 e todos juntos em uma só voz a parte B. 1, 2, 3. Toda a igreja. Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Vamos orar para os pedidos de oração. Glória a Deus. Eu e minha casa somos carentes de oração. Quantos mais nesta noite? Glória a Deus. Oração pela recuperação da irmã Célia, que fez uma cirurgia. Elisa, irmã da irmã Conceição. Glória a Deus. Aqui é a apresentação. Glória a Deus. Todos são carentes de oração, amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, graças nós te damos, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de poder estar na tua casa, na tua presença, para louvar, ó Deus, exaltar e bendizer e enaltecer o teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. O Senhor, Pai, tem primazia nesta casa. Fala conosco, receba o louvor, a adoração do teu povo, manifesta o teu poder. Aqui o Senhor tem a liberdade de curar, de salvar, de libertar, de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Traga renovo e restauração para o teu povo, meu Pai. Toma nas tuas mãos a vida da irmã Célia, que ela tenha uma boa recuperação desta cirurgia e que a boa mão do Senhor esteja com a tua filha, Pai. Fique conosco, ó Pai, e dai-nos, ó Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Louvor.
Irmãos, hoje é culto de missões, né, William? Culto de missões. E nós temos o pastor Edilson e temos o pastor Jaziel. E o pastor Jaziel é nosso vizinho aqui de... Como é que é? Pouso Alegre. E o pastor é de São Paulo. O pastor Edilson está com a sua digníssima esposa, a irmã, levanta, irmã, Lediane. Edilson, levanta, Edilson. E o pastor Jadiel também está com sua esposa, né? Se coloca em pé, irmã. É irmã da Conceição? Uau, eu orei parecida. Que legal. Os irmãos querem receber como bem-vindo? Esses irmãos podem dizer amém? Amém. Seja bem-vindo, meu pastor. Seja bem-vindo, meu pastor. Glória a Deus. Como culto de missão, eu quero começar ouvindo uma irmã que sempre ouviu Deus falar sobre missões. Vem cá, Leidiane, falaram um pouquinho sobre missões. Aleluia, o que Deus te usou para abençoar missionários. Vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Por favor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu falei para o pastor, não dá para eu falar, eu estou sem voz. Mas vamos lá, né? Sou muito grata a Deus por esta noite, estar congregando com os irmãos, né, sobre missões. Nós sabemos que faz parte da nossa essência, né, como cristão, fazer missão. E desde que quando eu me converti, sempre tive desejo no coração de contribuir e ajudar, mas antigamente, lá atrás, financeiramente falando, nós não tínhamos condições. Mas o Senhor, por bondade e misericórdia, tem trabalhado, e através da vida do pastor Paulo, que estendeu as mãos sobre os nossos, né, nossa casa, nosso ministério, Deus trabalhou e, com certeza, tem nos usado, de forma pequena ainda, né? Mas já recebi ali na casa algo grandioso ali para Deus usar as nossas vidas e abençoar a obra missionária. E eu posso dizer que hoje parte daquilo que nós vivemos, não só financeiramente falando, mas ministerialmente, como família, né, os meus filhos, graças a Deus, eu tenho a Júlia, que vai fazer 25 anos, o Daniel com 16, todos servindo ao Senhor, para a glória de Deus, que eu acho que isso é o mais importante, né? E nós sabemos que é através dessa semente, né? E essa semente ela tem florescido, ela tem desenvolvido em nossos corações. E um testemunho breve, teve um momento que nós tínhamos o valor bem baixo na conta e Deus, né, falou que era para dar um carro para um missionário. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou dar um carro, né, com esse dinheiro na conta? Não tem condições nenhuma. E aí o pastor, pedindo para alguns irmãos contribuírem, eu preciso de 20 irmãos para dar esse carro para o missionário. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, não, você que vai dar o carro. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou dar o carro? Não tenho nem dinheiro na conta.
E aí, eu fui até meu esposo estava no altar, aí eu fui até o altar, eu falei, Edilson, Deus pediu para dar. Aí ele pensou que era um dos irmãos, né? Um dos 20, ele pensou que era um dos. Eu falei, não, é para dar o carro. Então, assim, ele já sabe que tem algumas coisas que acontecem comigo, né? E ele não hesita e não questiona, e ele falou, amém. E aí, depois que eu saí daquele culto, eu falei, e agora? Porque eu dei minha palavra, o que eu vou fazer, né? E aí, na semana, eu falo assim, como Deus é incrível, né? Nós precisamos só nos colocar à disposição para Ele fazer. E aí, nós colocamos à disposição e Ele mesmo colocou o dinheiro na conta, e eu comprei o carro à vista e mandamos lá para o como que é o Uauá, né? Na Bahia. O irmão que hoje dorme no Senhor, né? O pastor Humberto. E é assim. Então, quando o Senhor falar no seu coração para você fazer, para ajudar o próximo, independente se é de perto ou se é de longe, faça com amor, né? Não esperando em troca, mas o Senhor, a misericórdia dele é tão grande e a bondade que ela nos alcança de uma forma tão incrível e maravilhosa, né? E assim tem sido nas nossas vidas. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui um versículo para os irmãos. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Amém? E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Continue orando por nós, né, para que o Senhor faça a vontade dEle, que a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita e agradável. E se nós vivermos a vontade dEle, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus. O pastor Humberto, ele foi missionário do Belém, naquela região que hoje Antônia está. Mas só o pastor Humberto era do Belém. E Deus permitiu nós ajudarmos constantemente o pastor Humberto. Mas era um homem dedicado a servir ao Senhor, a andar com Deus, e dependia de Deus. E quando isto aconteceu, já estava aqui em Poços, muito me alegrei pela grande bênção e a grande vitória. Irmã da Conceição, vem aqui cantar, pregar, venha falar um pouquinho do amor de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou bastante feliz nesta noite pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de chegarmos até aqui para poder agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu louvo a Deus por estar nesta igreja, a qual eu tenho pessoas aqui que eu amo, pessoas que eu admiro, e louvo a Deus pela vida do meu irmão, né, do meu cunhado, da minha sobrinha, do Luiz. Conhecemos aí, aprendemos a amar como filho. Para vocês que não sabem, Rafael é o nosso milagre. Rafael é um presente de Deus na nossa vida. E nós tivemos 2 filhos, e eu sempre sonhei ter uma menina. E quando a minha irmã engravidou da Rafa, nós o acolhemos como filha. E hoje ela tem, principalmente o meu esposo, como segundo pai. Então, eu sou feliz por esta vitória que Deus tem me concedido. E agradeço a Deus pela vida do meu esposo, a qual estamos há um bom tempo trabalhando com missão. Fazer missão não é fácil. Subir aqui em cima falar de missão é de boa, tranquilidade. Mas saber as dificuldades que tem pessoas passando, a qual eu tive a oportunidade de estar ali na Bolívia, conhecendo pessoas, que não está sendo fácil fazer a obra ali. Estivemos em Manaus, passamos um tempo ali, em Taquatiara, fazendo missão. E quando nós tivemos a oportunidade de estar ali, eu dizia ao meu esposo, como nós devemos agradecer a Deus
porque nós somos ricos, um país rico da graça e da misericórdia de Deus. Teve pessoas ali que nós tivemos no culto, uma simples igreja, com o seu telhado de palha, não tinham nenhum banquinho confortável, lindo, maravilhoso, igual nós temos aqui. Uma orquestra tão linda, igual vocês têm, ali não tem. Nós andávamos quase 1h20 para estar chegando ali, naquela simples igreja. Mas quando nós dobrávamos o nosso joelho, o poder de Deus caía. Eu pude sentir a graça, o poder, a misericórdia de Deus naquele lugar. Eu digo ao meu esposo, nós temos que ser gratos, porque ali não tinha regalia nenhuma. Irmãos, você sentar à mesa, simplesmente ter um arroz com farinha. Se você pescar um peixe, você dá glória a Deus. Se você não pescar, você dá glória a Deus do mesmo jeito. Você sente a graça e a misericórdia de Deus. Eu disse para o meu esposo como é difícil fazer missão. Se você não tiver chamado, não vá. Não vá, só se você tiver chamado. E se você não tiver chamado, não cuide de missão. Porque às vezes eu ouço o áudio que o meu esposo está ouvindo, eu digo, Senhor, quanta dificuldade, quanta luta, quanto problema, quanta situação, quanto sofrimento. E nós glorificamos a Deus, porque nós temos um café maravilhoso na nossa mesa. Nós temos um banquete no almoço. Nós temos um chuveiro lindo, maravilhoso para banhar. Lá é simplesmente uma lata de tinta, furada com um prego. Isso, irmãos, é missão. Quando eu entrei no avião, eu disse para o meu esposo, meu bem, quanto sofrimento. Mas eles adoram o Senhor em espírito, em verdade. Eles clamam a Deus, como se eles fossem a pessoa mais rica da face da terra. E muitas das vezes nós temos o arroz, não temos um feijão cozido para servir ao esposo naquele momento. Às vezes muito esposo reclama. Não reclame, irmãos. Dê glória a Deus, porque o arroz está ali, mas o feijão vai cozinhar à tarde. Muitas das vezes você tem alface, não tem o tomate. Dê glória a Deus, porque você possa ir ao mercado e comprar. Eu disse para o meu esposo, meu bem, vamos continuar contribuindo, ajudando esta obra, pedindo a graça e a misericórdia e o poder de Deus, porque fazer missão não é fácil. Não é fácil, é por amor. Meu esposo vai contar um pouquinho a mais, porque se deixar eu conto tudo. Porque eu amo fazer missão, como eu amo falar do amor de Deus, como eu amo falar de Jesus. Não importa onde eu estou, eu quero falar de Jesus. Para mim é muito importante que esse Deus me salvou há 37 anos. E pela graça e a misericórdia de Deus, passamos lutas, passamos dificuldade, passamos prova. Mas eu sempre digo, Senhor, não deixe de segurar nas minhas mãos, porque eu preciso de morar no céu, porque eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Não me deixe um minuto sequer sem a Tua presença, Senhor. Isso eu sou muito feliz por isso. Tenho uma família maravilhosa. Tenho um príncipe que chegou na família há 2 anos e 8 meses. É a maior riqueza da minha vida, meu neto. Eu pedia tanto a Deus e Deus me deu um neto. Isso é a coisa mais rica do mundo. Jesus faz coisa na nossa vida que nós, às vezes, nem acreditamos. Mas quando nós olhamos, nós vemos a graça e a misericórdia do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade. Continue orando, irmãos. Não esqueça do irmão Josiel, que é a irmã Elisa, que ama fazer missão. Deus abençoe essa igreja linda, maravilhosa. Meus amados, vos cumprimento na paz do Senhor. É uma alegria poder retornar aqui, depois de alguns anos, já estive aqui há um tempo atrás, alguns anos atrás, cultuando a Deus, e poder cultuar ao Senhor junto com a igreja, mais uma vez, é uma alegria. Eu quero trazer aqui a saudação do nosso pastor presidente, pastor Fausto, ao pastor Paulo,
sua esposa, irmã Abigail. Também cumprimento aí também os demais obreiros. É uma alegria poder estar junto de vocês. Meu propósito aqui é adorar a Deus. Como é bom, meus amados. A gente desloca para qualquer lugar onde a palavra é verdadeira. Você adora a Deus. Você entra nesse ambiente, que é um ambiente que comunica com os nossos corações que o Deus que nós servimos ali é o mesmo Deus que os irmãos servem. Que alegria, que prazer singular servir ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor ali junto com o pastor Fausto desde 2003, quando fomos transferidos do nosso trabalho. E desde 2017 servimos ao Senhor na congregação do Jatobá, dirigindo ali, pouco mais então de 9 anos. Graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem salvado as almas, tem feito coisas gloriosas, e nós acreditamos no poder do Evangelho, na mensagem transformadora, no cuidado singular de Deus com a sua igreja, e assim nós podemos celebrar ao Senhor alegremente. Já há pouco mais de 13 anos, estamos também trabalhando com a obra missionária, a pedido do nosso pastor presidente, temos servido ao Senhor, atendendo os nossos missionários, temos algumas experiências, e vemos que a graça de Deus está sobre estes, aonde eles estão, e eu tenho ouvido muito daquilo que eles têm dito, e uma das coisas que mais me toca, e eu sempre tenho falado com os nossos irmãos, que um dos pedidos prioritários dos nossos missionários é o seguinte: oreis por nós. Porque quando você ora, Deus abre porta. Quando a igreja ora, Deus tem o poder de manifestar a sua graça e agir de maneira especial. Deus pega aquela oração e através desta ação, toca no coração, como tocou no coração da irmã que já testemunhou aqui. Isso não é coisa comum, isso é coisa da ação de Deus. Então nós priorizamos a oração e os missionários sempre nos pedem. Sempre eu comunico com eles: oreis por nós, oreis por nós. Então eles contam conosco, contam com as nossas orações, contam com as nossas intercessões. As dificuldades sim existem e existirão, mas o nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus do cuidado, que ninguém pode duvidar da mão dele, aonde ele pode alcançar. Como ele pode fazer? Deus pode usar alguém que está aqui, mas Deus pode também intervir em alguém que está fora do nosso contexto, porque o nosso Deus domina sobre todas as coisas. Nosso Deus reina. Então nós celebramos ao Senhor. Somos frutos da obra missionária. Somos frutos da pregação da palavra do Senhor Deus. E assim sentimos alegria, sentimos abastecido, quando a graça do Senhor vem sobre a nossa vida e nos alimenta. Meus amados, no capítulo 17 de João, a oração de Jesus pelos seus discípulos, no versículo de número 14, diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Graças a Deus pelas orações, ou pela oração de Jesus por nós. Por essa intercessão que Jesus fez. Esta ação singular de Cristo. Eu e você estamos incluídos nessa oração. Eu e você estamos debaixo desse cuidado da oração. E aqui ele propriamente vai dizer sobre a sua palavra. A palavra de Deus habita em nós. Paulo escreve aos Colossenses 3,16 que ela deve habitar abundantemente. Ela deve preencher todo o nosso ser. Ela deve encher a nossa alma. A nossa forma de viver, ela é regida pela palavra. A palavra de Cristo. O missionário, o pregador, todos nós que estamos aqui, somos movidos pelo poder da palavra. A palavra nos orienta. A palavra nos direciona. A palavra cura. Porque alguém que ouve uma pregação e às vezes está com um sentimento amargurado, o poder da palavra alcança essas pessoas.
E a igreja continua assim, pregando, evangelizando, ajudando aqueles que foram chamados especificamente para pregar em locais difíceis, em situações adversas. Nós auxiliamos um obreiro na Indonésia. Ele é brasileiro, casado com uma pessoa da Indonésia, uma irmã da Indonésia, e ele sempre tem pedido as nossas orações. A sua forma de evangelização é uma forma como formiguinha, né? Assentar e evangelizar, conversar e evangelizar. Eles dão aula de inglês, né, para kids, para crianças, e através deste ato, eles evangelizam. As ameaças existem. Recentemente, ele nos comunicou dizendo assim: oreis por estes jovens. Ele mandou lá uma foto, eu não me lembro o nome, não gravei o nome, mas ele disse assim: ore por esses jovens, por esse jovem. Nós estamos discipulando ele há algum tempo. Os seus pais descobriram que ele está sendo discipulado e está sendo voltado ao cristianismo e já o expulsou de casa. Ele não tem para onde ir. Tudo é o poder da palavra. A palavra faz com que pessoas, porque esse país é um país de matriz islâmica, então não há aceitação da palavra em si, do evangelho. Então aquele jovem foi expulso da sua casa porque se tornou um cristão. O poder da palavra fez ele mudar, fez ele ser levado a um caminho que aquela nação não quer. Mas ele foi, e ele está sendo discipulado por esse irmão. Isso é o poder da palavra, que pode tirar pessoas da ignorância. Porque às vezes, na sociedade que vivemos hoje ainda, muito mais, uma sociedade intelectual no conhecimento, com homens, com mulheres, com capacidade, é certo que aqui também existe, mas às vezes ignorante quanto ao poder da palavra. E Jesus vai dizendo assim: olha, dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Quando você recebe o poder da palavra em seu coração, você está no mundo, mas não faz parte do mundo. Por isso, às vezes, somos confrontados, mas graças a Deus, Jesus já orou por nós, Jesus já intercedeu por nós. E hoje nós vamos investindo na nossa vida, sendo instruído pela palavra. Às vezes nós passamos por dificuldades, mas o próprio Jesus, na sua oração, no versículo 15, disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal. Só vai poder contar bênção, vitória, aqueles que ficarem firmes na palavra, firmes em Cristo, vivendo desafios, confrontos, mas sendo livre, porque Jesus já nos concedeu liberdade espiritual, e Deus está nos concedendo liberdade e proteção, diante de circunstâncias adversas e difíceis. Que Deus nos dê graça, fiquemos debaixo da direção do Senhor. Deus abençoe, meu pastor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Gostaria de ler aqui Malaquias 3 e o versículo de número 10, né, que é já bastante conhecido da igreja, graças a Deus por isso, né, onde o profeta aqui, inspirado por Deus, escreveu, diz assim a palavra de Deus, Malaquias 3 e 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos instruindo acerca do dízimo, né? Que é 10% de toda a nossa renda, de tudo aquilo que Deus nos concede. Nós devemos dar o dízimo para a glória do nome do Senhor. Como nós já sabemos, o dízimo ele não é da lei, né? Muito antes da lei, quando Abraão ainda estava na incircuncisão, né? Ele já deu dízimo a Melquisedeque. Então nós vemos que o dízimo
é um princípio bíblico, né? É um princípio que, quando nós abraçamos esse princípio, quando nós obedecemos esse princípio bíblico, com certeza, Deus vai, como Ele está prometendo aqui na palavra, Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre nós uma bênção tal, né? Aqui está expressando, o próprio Deus, através da palavra, está expressando assim o tamanho da bênção, né? É uma bênção sem medida, é uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, é o que Jesus disse, né? Basicamente, é isso aqui que a palavra de Deus está dizendo. Jesus disse: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Então, irmãos, essa prosperidade bíblica, ela é promessa de Deus. É promessa de Deus. Então, abraça esse princípio esta noite. Vamos abraçar esse princípio e vamos devolver aquilo que é do Senhor, a 10ª parte de toda a nossa renda. Vamos dar o dízimo, dar as ofertas, contribuir com a obra do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós somos os abençoados, né? A bênção maior é para nós mesmos, porque se eu não der o dízimo, Deus levanta outro para dar, se outro não der, Deus levanta outro. A obra de Deus, ela vai permanecer, ela vai continuar, porque ela não para, né? Ninguém para a marcha da igreja. A igreja marcha a passos largos para o céu, e ninguém pode parar. Então, eu até lembrei aqui de algo, vou contar esse testemunho rapidinho aqui, pastor. Um presbítero, Luciano, irmão Luciano, alguns aqui conhecem, que mora lá no Bortolã. Ele dirigiu uma época a igreja do Bortolã, e o aluguel, de fato, a igreja sede, quando precisa, cobra o aluguel das congregações. Isso é uma prática normal, mas o dirigente, ele tem o prazer em trabalhar para que as despesas da congregação sejam todas cobertas. Isso é normal, né? E é bom quando isso acontece. E ele, preocupado ali com o aluguel, que já estava no dia de pagar o aluguel, e o dinheiro não entrava, e aquele mês a coisa ficou difícil, e ele orando lá no púlpito. Os irmãos conhecem a congregação que era ali do Bortolão, onde era a beira da rodovia. Ele lá no púlpito, e de lá do púlpito ele enxergava a rodovia, e ele via lá do outro lado da rodovia. E ele lá no púlpito orando e falando: Senhor, tem misericórdia, o que nós fazemos? Como nós vamos fazer? Nós precisamos pagar o aluguel. E era um valor X o aluguel. E ele viu, ali do púlpito, ele viu quando lá do outro lado da rodovia, passando uma pessoa, a pessoa parou, olhou para o lado da igreja, com um pacote na mão, atravessou a rodovia, foi até o porteiro, falou alguma coisa com o porteiro, deixou aquele pacote e foi embora. Aí aquele porteiro foi lá, levou para ele, ele abriu o envelope, era exatamente o valor do aluguel. Exatamente o valor do aluguel. Então, irmãos, Jesus disse: se esses se calarem, até as próprias pedras clamarão. Então Deus, Ele cuida da igreja. Mas quando a gente se propõe a dar o dízimo, nós vamos ser abençoados. A bênção é para nossas vidas. Então faça isso com alegria essa noite. Amém? Por gentileza, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado, Senhor, da tua igreja, da tua obra. O Senhor tem suprido as necessidades. E nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos parte desta obra. Ó Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, e envia esta noite o recurso necessário para o bom andamento da tua obra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder e
igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Em pé como estamos, abra a sua palavra, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 16. Você que trouxe a palavra, Evangelho de Mateus, Jesus, né, que inspirou Mateus para escrever, o Espírito Santo, capítulo de número 14, nós vamos ler o versículo de número 16. Obrigado, pastor Paulo, pela confiança, mais uma vez, ao corpo de obreiros. Deus abençoe a todos. Abigail, obrigado, minha gratidão a vocês, a essa igreja, que eu tenho certeza que tem orado por nós. Diz assim o texto: mas Jesus lhes disse, eles não precisam partir, dai-lhe vós de comer. Mais uma vez eu falo com vocês. Mas Jesus lhes disse, eles não precisam partir, ou não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Amém? A igreja pode repetir esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Estava pensando, não sabia que o trabalho era um culto de missões, estava pensando no que falar aqui essa noite, e o Senhor me levou a esse texto, e eu quero compartilhar com vocês algo aqui especial, aproveitar que você está em pé. Se você puder repetir após mim, por favor, repita assim, ó, o tempo da escassez acabou. Vamos melhorar isso, irmãos? Vamos lá. O tempo da escassez e chegou o tempo da abundância e da fartura. Vamos melhorar? O tempo da escassez acabou. E chegou o tempo da abundância e da fartura. Quem prometeu isso foi Jesus, viu? Não é palavras minhas não, tá certo? Pode tomar teu assento, por favor? Meus queridos, igreja do Senhor, quando nós refletimos sobre o texto que lemos, capítulo de número 14, ele vai nos indicar que João Batista, ele é morto. E Jesus, ele se retira para um local sozinho, solitário. E o texto vai chamar esse ambiente de um lugar deserto. Foi para esse lugar que Jesus ele se retira para poder refletir no que estava acontecendo. E nesse momento que Jesus se retira para esse local, que é João, ele vai localizar que é próximo do mar da Galileia, ou próximo do mar de Tiberíades, que é o mesmo local. Os discípulos estão com Jesus e uma grande multidão vai até Jesus caminhando a pé. Porque o texto, ele diz que Jesus, ele estava operando muitos sinais, e as pessoas queriam estar próximas de Jesus, para também fazer parte de tudo aquilo que Jesus estava realizando na vida de muitas pessoas. O texto diz que essa multidão, ela está ali cansada, alguns estavam doentes, e Jesus, movido de íntima compaixão, ele cura alguns doentes que estavam ali, porque, queridos, antes de Jesus operar um milagre na vida financeira de alguém, ele precisa curar a alma dessa pessoa. Primeiro vem a cura na alma, para depois as portas do céu se abrir na vida financeira, e não ao contrário, porque Jesus não quer abençoar alguém financeiramente e deixar a pessoa doente. Jesus quer curar a pessoa na alma,
fortalecer o seu espírito e depois abrir os céus para que ela possa viver uma vida abundante. Essas pessoas estavam ali no deserto. Jesus cura alguns dos seus doentes e o texto diz que os discípulos então falam para Jesus: Jesus, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essas pessoas para que elas vão até as cidades e elas possam comer alguma coisa. A explicação desse texto que nós lemos aqui de Mateus está no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Jesus ali, ele explica o que ele vai fazer naquele momento, naquele deserto, com aqueles discípulos que estavam com Jesus. Jesus, ele está ensinando, tanto Felipe quanto André, que aonde ele está, algo poderoso acontece. Esse é um jargão que nós usamos, mas isso é bíblico, que aonde Jesus está, milagres poderosos podem acontecer. Queridos, nós estamos debaixo de uma palavra de Jesus. Nós estamos debaixo de uma promessa de Jesus. Nós estamos debaixo de uma direção de Jesus. A tua casa, a tua família, a tua saúde, nós estamos debaixo de uma palavra. E se Jesus liberar essa palavra para o nosso coração essa noite, algo poderoso vai acontecer no meio da igreja em Poços de Caldas. Não é a palavra do irmão Edilson que vai mudar a sua história, não é a palavra do homem que vai mudar o teu cativeiro, mas é uma palavra de Jesus, que é liberada da parte dele, que vai mudar a história da tua vida, que vai te trazer abundância espiritual, que vai te trazer abundância também física e também material. Essa é uma promessa que Jesus ele faz, e ele é poderoso para fazer. Jesus está nesse ambiente, e o ambiente é deserto. Deserto fala de escassez. Repita comigo: escassez. É escasso o lugar. E o texto diz que a hora é avançada. Os discípulos falam: Jesus, despede eles. E aqui nós tiramos algumas lições. Jesus está com os discípulos. Jesus já havia curado muitos dos que estavam ali. E os discípulos diz para Jesus: despede eles, porque eles estão com fome, eles precisam comprar o que comer. Não tente ensinar Jesus a trabalhar. Não pense que você é onisciente, onipresente, onipotente, que você não é. Eu não sou. Ele tem, Jesus pode, Ele faz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a porta, Ele é a videira, Ele é a palavra, Ele tem toda a glória. Eu não posso fazer nada, eu não posso resolver problema, mas o dono dessa casa, o dono da igreja, Ele está com as mãos estendidas dizendo: eu posso resolver, eu posso fazer, eu posso ministrar uma bênção para o teu coração. Não tente ensinar Jesus. Os discípulos aqui: Jesus, despede eles. Eles estão com fome, vão morrer. Aonde Jesus está, ninguém morre. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chegou, a vida também. Repita comigo: a vida chegou. A vida também chegou. Porque aonde a vida está, até a própria vida bate palma. E não é porque hoje a igreja numa boa parte não veio, que você vai desanimar, não. Que eu vou desanimar, não. Porque a maior profecia está aqui, ó. É a palavra liberada para o teu coração, dizendo: eu posso resolver hoje. Será que essa igreja tem fé para vir comigo para entender isso? Jesus está falando para mim, falar para alguém: essa porta pode abrir hoje, essa doença pode ser curada hoje, e não é pelo poder dos homens, mas é pelo poder da fé em Jesus Cristo. Então não ensine Jesus a trabalhar. E aí então Jesus ele aprofunda o seu conhecimento no coração daqueles discípulos, dizendo: eles não vão embora, nós não vamos despedi-los de mão vazia. E eu quero, no ato profético aqui, será que alguém tem a mão direita para levantar assim, ó?
Será que nós podemos aqui no púlpito levantar as mãos e falar assim: hoje o Senhor está entregando nas minhas mãos abundância de vida, abundância de milagre, abundância de vitória e de vigor. A mensagem para a casa de Deus é essa: eu vou suprir toda a sua necessidade, mesmo dentro do deserto. Jesus então aprofunda, dizendo para eles: não vão embora, eles vão ser alimentados. Certamente na cabeça deles passou: como que nós vamos fazer isso? João escreve que Jesus já sabia o que ia fazer, só que primeiro ele prova Filipe. Antes da vitória chegar, tem uma prova chegando também. Não adianta, vai ter a prova. Mas a prova não é para nos matar, é para nos aprovar. Será que tem alguém aqui para dar glória? Jesus está provando, mas é para provar, não é para te matar. Deserto, quando Jesus está, eu prefiro estar no deserto onde Jesus está, do que estar na abundância do mundo, onde Satanás e os seus demônios em alguns ambientes habitam. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E o nosso pastor citou um texto dizendo que Jesus entregou-lhes a palavra, mas o mundo não recebeu. Mas nós recebemos a palavra, porque nós não estamos no mundo. Jesus nos resgatou do mundo e nos colocou no reino da sua glória. Eita, eu estou sentindo a graça dele aqui. Quem é resgatado pela mão do Senhor aqui? Oh, a sua vida foi resgatada por ele. Jesus então chama Filipe: Filipe, e aí, o que eu faço? Filipe falou: Senhor, nem 200 denários de dinheiro é capaz de alimentar essa multidão. Não dá. Você já andou do lado de pessoa negativa, pessimista? Aqui é o espírito do Filipe. Às vezes vai contar alguma bênção para alguém, pastores. A pessoa fala: não, isso não é para você não. Isso não é para sua família. Às vezes você conta coisas para alguém e alguém é tão negativo, é tão pessimista. Ah, não vai acontecer isso na sua casa não. Ah, a porta daquela faculdade não vai abrir para os seus filhos. Ah, você não vai entrar naquela grande empresa. Ah, você não vai conquistar aquele carro que você desejava. Ah, você não vai conseguir comprar aquele apartamento. Mas aonde Jesus está, há abundância de milagres. Então não deixe o espírito do Filipe te dominar. Esse é o primeiro. E a igreja precisa vencer isso. E qual que é o segundo? É o espírito do André. Qual que é o do André? Olhou para os 5 pães e 2 peixes. O que é isso aí para a multidão inteira? Porque alguém olha o que você tem na mão e não consegue ver o tamanho. Será que você consegue ver o tamanho? O tamanho da bênção que está na tua mão? Aquela bênção era para mais de 15, 20 mil pessoas. Aparentemente era pouco, era 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus olhou e falou: pode me trazer aqui, porque o que você está vendo é pouco, mas eu vou fazer o muito acontecer na tua casa. Eu vou falar isso aqui. Às vezes olhamos só para a escassez, olhamos para aquilo que está faltando, e Jesus está dizendo: olha para mim, olha para a minha palavra, olha para a minha promessa. Não olhe só para a escassez, não olhe somente para o deserto, não olhe só para aquilo que está faltando, mas olhe para a palavra, olhe para a suficiência das Escrituras. A tua casa será salva, os teus filhos serão uma bênção, o teu ministério vai prosperar na terra. Vence o espírito do André também. O André é aquele que fala assim, ó, te diminui. O André é aquele que, aqui no texto, o que é isso aí? Entenda, não conta coisas para quem não está na mesma pegada.
Não abra tua boca. Conta para quem tem visão. Conta para quem ora. Oh, eu estou sentindo graça aqui. Pedro e João subiram a hora nona para o templo, porque era costume da oração. E lá no templo, chamada Formosa na porta, tinha um homem doente, coxo, de nascença. Eles não tinham o que aquele homem precisava. Ele queria prata, ele queria ouro, e era isso que ele recebia todos os dias na porta do templo. Quando Pedro e João olharam para ele dizendo: eu não tenho prata. Você quer prata? Eu não tenho. Eu não tenho ouro. Você quer ouro? Eu não tenho. E a igreja que só prega prata e ouro nunca vai poder dizer: levanta-te e anda. E hoje o Senhor me trouxe para dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja tem todas as riquezas espirituais, Efésios 1 e 3, nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor te deu abundância. Será que você pode dar um glória? Você viu que a irmã falou aqui? Lá não tem chuveiro. Aí você vem para um culto desse, fica birradinho com Deus, porque você não conseguiu algo na tua vida. Irmãos, dá glória. Se fortifica na graça. Não fica fazendo bico com Jesus. Jesus te salvou, Jesus te limpou, Jesus te comprou, Jesus te batizou com fogo. Não tente ensinar Jesus a trabalhar. Vença o espírito do Filipe. Filipe tentou ensinar Jesus a trabalhar. Depois o André diminuiu o que aquele rapaz tinha. Porque o que você traz para o culto é você e Jesus. O que você traz de adoração é você e Jesus. Ninguém tem nada a ver com isso. Aí depois agora vão ficar aí falando: não veio para o culto por causa do jogo. Nós não temos nada a ver com isso, deixa eles para lá. O nosso negócio é entregar a nossa adoração para Jesus aqui essa noite. Oh, eu estou sentindo a virtude do céu aqui nesse altar. A graça está liberada para o teu coração essa noite. Quem tem fome, receba pão. Quem está com sede, receba da água. Quem está caído, ele levanta. Pega essa palavra e mastiga ela nessa hora. Jesus no deserto pede para eles sentarem. Traga os 5 pães e os 2 peixes. Senta todo mundo aí, porque eu vou dar uma aula de como colocar as coisas em ordem. Quer falar de economia? Fale com Jesus. Jesus é o melhor economista da terra. Administrador é Ele. A gente não administra muito bem, mas ele consegue fazer com que você e eu seja um bom administrador. Senta todo mundo aí. Sentou os 5.000. Traga aqui o pão, traga aqui os peixes. É pouco aos teus olhos, André? É pouco aos teus olhos, Felipe? Mas é você que vai dar o pão para essa multidão comer. Pastores, é nós que entregamos o pão para o povo. E não pode ser pão estragado, tem que ser pão vivo. A palavra limpa, a palavra cura, a palavra destrói toda a fortaleza dos demônios. E essa tarde o Senhor me chamou para oração, e o Senhor falou para mim em oração, e graças a Deus que meu pastor estava comigo, e o Espírito Santo falou para mim: fala para o povo de Deus que estará te ouvindo, eu vou suprir, eu vou tirar a escassez, eu vou tirar a vergonha, e eu vou trazer um tempo de abundância. Quem pode glorificar a mensagem? Você pode vir comigo aqui na adoração, pode vir as irmãs também aqui. Vai ter abundância para cada um dos irmãos que pagaram um preço hoje aqui. O que você trouxe para o culto é pequeno aos seus olhos? O que nós trouxemos hoje talvez é insignificante, mas é isso que vai alimentar a tua casa. Tem glória? Vai alimentar a sua empresa. Tem glória? É
pequeno, mas Jesus está no meio, vai se tornar grande, porque é Ele quem faz. E o texto prossegue dizendo: senta todo mundo. E os primeiros a receber da provisão são quem? Os que reclamaram. Que coisa, hein? Os que reclamaram do que Jesus ia fazer foram os primeiros a receber. Porque Jesus falou assim, ó, eles não vão sair daqui sem nada. Vocês que vão dar para eles de comer. Jesus multiplicou, colocou na mão deles primeiro. Ó, se o ímpio receber alguma coisa, não se preocupe. O Salmo 37 diz para a gente olhar, porque daqui a pouco vai murchar. O nosso problema é que às vezes fica olhando muito para os de lá e se esquecemos daqui. Os daqui às vezes não tem um sapato que às vezes alguém quer ver, mas está orando por você, viu? Está orando pela sua casa, viu? Às vezes alguém não tem a roupa, não tem o vernáculo que alguém quer. Eu vou gritar aqui mesmo, porque o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: eu quero fazer coisas grandes na tua vida, mas é no pouco que você tem que o céu vai se abrir. Meu pastor, o céu está aberto para o teu ministério. E enquanto o Senhor falava aqui, o Espírito de Deus ministrava no meu espírito que está curando a sua esposa, que está curando ela. E para ela suportar o processo, porque tem muita gente que vai falar, vai cair, vai desabar, mas a minha graça sustenta. Aleluia. A igreja não perde batalha, a igreja não perde as guerras, a igreja foi revestida pelo poder da palavra. Tem alguém aqui que crê na palavra? Vamos aqui no texto. Todos sentaram. Porque eu comecei dizendo que a fartura e a abundância vai chegar e a escassez vai sair. Porque o texto diz, não sou eu que digo, que após Jesus multiplicar aquele pão e aquele peixe, repita comigo, todos se fartaram. Repita comigo, todos se fartaram. Todos ficaram saciados. O que o texto nos ensina? Que ninguém saiu daquele culto vazio. Tem alguém vazio aqui? Não. Você está sendo saciado pela palavra. A depressão vai sair e a alegria chegar. A doença sai e a abundância de saúde ela chega. Aleluia, eu estou sentindo a virtude do céu aqui me liberando para pregar. Jesus vai curar alguém nesse deserto. Alguém vai sair dessa escassez. Alguém vai deixar esse problema. E o Senhor vai te levantar como mantenedor de um grande ministério profético e abençoado na terra. Abundância de vida, abundância na adoração. Enquanto nós estamos aqui, o que você acha que o céu está fazendo? Repita comigo, o céu está trabalhando, fale. O céu está trabalhando por nós, pastores. Todos se fartaram, abundância, fartura, provisão, suprimento. Aí o texto diz que agora, depois de todos estarem fartos, ó, tá vendo o que sobrou aí? Tá vendo o que vocês querem deixar aí? Junte tudo. Porque a bênção que chegar na tua vida, alguém vai ver de longe. A prosperidade espiritual que chegará na tua casa, alguém vai ver de longe. A palavra, será que tem alguém crendo comigo aqui? Alguém vai ver de longe, vai detectar realmente. Jesus chegou naquela casa, a abundância chegou na vida do filho. Aquela filha vai prosperar, porque há um milagre liberado
licença aqui. Enquanto a senhora louvava, o Espírito Santo falava para mim, falar para a senhora, desse louvor que a senhora cantou. O Senhor está trabalhando, e Ele quebrou uma algema, para a senhora saber que Ele é Deus. De alguém que está preso e algemado, Ele fez assim, ó, porque Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros de Faraó no fogo. E o Senhor diz para o teu coração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A terra, enquanto a igreja está adorando, cadeias estão sendo quebradas. Eu não vou me estender muito, o pastor me deu um bom tempo, mas eu não vou estender. Já, né, pastor? Já passou? Usa todo? Então vou até o fim. Entregou para eles. Aí agora eles precisam recolher os cestos. Recolher o que sobrou e colocar no cesto. E o texto diz que sobrou. Quantos cestos? Quantos cestos? Esses 12 cestos, eles podem representar, e não estou falando nenhuma heresia aqui, viu? Eles podem representar os 12 anos, os 12 meses da nossa vida. De janeiro a dezembro. Então, será que tem alguém com fé para dizer comigo assim, ó? Janeiro não vai faltar nada, fala. Fevereiro não vai faltar nada. Março não vai faltar nada. Maio não vai faltar nada. Junho não vai faltar nada. Agosto não falta nada. Setembro não falta nada. Outubro não falta nada. Novembro não falta nada. Dezembro, quando chegar o final de ano, vai ter maior abundância na tua casa. E o diabo vai ficar vendo assim, ó, e não vai conseguir parar você, não vai conseguir parar ninguém daqui. E eu não estou nem aí, vou falar isso mesmo. Tem alguém falando, não fala, não vou falar. O diabo não vai tocar em nada do que é nosso. Não vai tocar em nada do que é nosso. Não vai tocar em nada do que é nosso. Será que você reage nisso? O diabo não vai tocar em nada do que é nosso. Pega esses 12 cestos agora. Está na tua mão, viu? Porque não começou pequeno? E agora? Qual o tamanho que está agora? Já alimentou mais de 20 mil, 30 mil? E ainda sobrou na tua mão. E agora? Agora o que sobrou, usa para pagar o novo terreno. Seu bolso vai estar cheio. Agora nós vamos abençoar a obra missionária. Agora nós vamos honrar o templo. Agora nós vamos honrar os missionários. Queridos irmãos, a obra missionária, nós somos fruto sim dessa obra missionária. A igreja ora, a igreja contribui, a igreja consagra. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam transformadas. Para quê? Para que o nome do Senhor vai até os confins da terra. Aonde você não pode, tem um missionário lá pregando o evangelho. Atos 4 e 32. Lê comigo. E aqui eu quero dar uma pausa com vocês. Atos 4 e 32. E 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Atos 2 diz que todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Repita comigo, mesmo lugar. O vento de Deus desceu, o Pentecoste aconteceu ali. O maior evento pentecostal foi em Atos 2. Todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja cresceu.
A igreja tomou forma. A palavra do Senhor entrou nos corações e entrou em ambientes que o diabo falava assim: não, eles não podem entrar aqui. Começou a curar os enfermos, a ver batismo com fogo, endemoniados serem libertos, jovens da Umadepoc, se preparem para uma grande colheita espiritual. Irmãs aqui do louvor, da adoração, do ciclo de oração, se preparem para uma grande colheita espiritual. O Senhor vai enviar pessoas doentes, obreiros, pessoas quebradas, pessoas desmanteladas, e essa palavra vai fortalecer essas pessoas. Atos 2, desceu o Espírito Santo. Atos 3, um homem é curado na porta do templo. Atos 4, a igreja começa a ser perseguida. Versículo que li: eles acabaram de orar, porque a igreja, ela ora. Repita comigo: a igreja ora. E eu quero falar algo para vocês aqui sério. Se nós pararmos de orar, a nossa vida vai sucumbir. Porque a alegria da igreja é a oração. Os apóstolos, quando eles viram que o ministério estava crescendo, olha, nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra. Oração e palavra. Já diziam os grandes pensadores, a oração é o fôlego da alma do cristão. Acabaram de orar. O texto diz que agora eles ouvem um barulho dentro do cenáculo. Repita comigo: um barulho. Crente espiritual faz barulho, viu? Não adianta querer ser intelectual, essas coisas. Irmãos, não funciona com Pentecoste. Porque os intelectuais da época ficaram assim, ó, estão tudo bêbado. Estão tudo cheio de mosto. Aí Pedro fala: não estão bêbado não. Sendo 9 horas da manhã, isso aí não é vinho forte não. Isso aí é o que escreveu Joel. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O Espírito Santo pede para me falar. Ele é a maior promessa da igreja. Moveu-se o lugar. Jesus aceitou aquela oração. Repita comigo: a minha oração vai ser aceita. A oração que eles começaram no versículo 17, agora está sendo confirmada no 31. Eles acabaram de orar, o barulho aconteceu, um ruído. Jesus é especialista em fazer barulho dentro da nossa alma. E eu estou sentindo de liberar isso aqui. Hoje não é mais um culto. Hoje não foi mais uma reunião. Hoje o extraordinário do Espírito Santo vai acontecer dentro de alguém aqui. E o texto diz que eles oraram, houve um ruído, e o texto continua dizendo: e todos foram cheios do quê? Para fazer o quê? Agora para anunciar com vigor, com virtude, o Evangelho. Você vai receber hoje aqui um renovo. Quem crê nisso aqui? Pastor, eu posso orar para que esse renovo aconteça? Os irmãos que precisarem de renovo espiritual, que quiserem, os irmãos estão liberados para vir aqui, nós vamos orar pela sua vida. Irmãos, eu estou aqui com uma mensagem fervendo aqui, que eu busquei em oração, e o Senhor confirmou, usando o pastor Paulo falando comigo: a escassez da nossa vida vai acabar, e a abundância espiritual da palavra está liberada para a igreja aqui. Quem recebe essa palavra? A igreja de pé, por favor. Se você precisa de um renovo, sai do teu lugar e venha. Nós queremos orar por você. Saia. Sai do teu lugar, venha até aqui. Nós vamos orar. Tem mais uns minutos que o pastor me permitiu aqui. Você que tem uma promessa e você está
pastor, mas a promessa está longe, está distante. Venha. O nosso Senhor, Ele trabalha de perto, Ele trabalha longe. E a promessa é para todos aqueles que crê. Os de Jerusalém, os da Judeia, os de Samaria, e chegou até nós. Nós somos os confins da terra. A promessa te alcançou, a palavra te alcançou. Venha, jovem, venha, irmãos. Há uma bênção preparada para a tua alma hoje aqui. Eu acredito que muitos receberão da presença aqui, mas vem, ó. Nós vamos orar, irmãos, porque a igreja orava. Nós vamos orar porque a igreja orava. Minha irmã, a senhora venha cá. Venha, é o seu esposo? Seu pai? Venha para cá. A senhora, isso, venha com ele para cá, venha para cá. Tem uma bênção liberada para essa igreja essa noite, olha aqui. Seja renovado agora. Haverá um renovo espiritual nessa casa. Quem acredita nisso? Oh glória. Haverá libertação aqui também. Minhas irmãs, o que a senhora sugere? Vamos embora, vamos embora. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu começo a orar e você ora comigo aí. Deus, eu entreguei a tua palavra, e pelo poder do teu Espírito, renova. Que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Cura, Deus. Cura, Pai. Eu creio neste milagre. Cura, Deus. Cura, 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 cura. Liberta. Liberta. Que tudo pode. Cura, Jesus. Nenhum Cura. dos teus planos Cura, pode Deus. se frustrar. Cura. A vontade Cura, é Deus. tua, a minha vida Cura. em tuas mãos está. Nenhum dos teus Cura, Deus. planos pode se frustrar. Cura, Deus. Nenhum dos teus planos Cura, pode Deus. se frustrar. Cura, Deus. Cura, Deus. Não se frustrarão. Cura, não Pai. se frustrarão. Cura, Os Deus. planos de Deus ninguém impedirá. Pode Cura, o vento Deus. soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém Cura, pode Deus. te ajudar, Cura, ninguém Deus. pode te levantar. Cura, Deus Deus. tem um plano contigo. Cura, Pai. Ninguém Cura. impedirá. Cura. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, Aleluia. filho. Quando Cura. passares
fogo, Cura, Ele Deus. não te queimará. Cura, Deus. Pois eu estou contigo, filho. Cura. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Cura, E se Jesus. teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá Ai, e pra cá, Deus. está causando medo em teu coração. Oh, Deus. Está causando medo na cabeça. Cura, Jesus. Mas olha só Oh, quem Deus. vem aí, Cura, Deus. andando sobre as águas, parece Oh, que é Jesus. cura. Andando sobre as águas, está Oh, causando Deus. para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Cura. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cura, Jesus. Ninguém pode ajudar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Cura, Deus. Mas se Deus fez teu plano contigo, ninguém impedirá. Cura, Deus. Cura, Deus. Cura. Repete, irmã. Vamos lá. Não pare, não. Cura, Deus. Haja, Pai. Aleluia. Oh. Oh. Cura. Entra com providência. Cura, Deus. Cura, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Cura, Deus. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Cura, Deus. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Cura, Jesus. Cura, Nenhum Deus. dos teus planos Cura, Deus. pode se frustrar. Liberta, Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Liberta, Deus. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode. Entra com providência Nenhum agora. dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem o plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não
te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. E se teu arco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está causando Deus e velho vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. O Senhor opera milagre. 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 O Senhor opera milagre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vá com o teu milagre hoje. O Senhor opera milagre. Vamos lá. Hoje o teu milagre. Canta. Vamos lá. Canta. Milagre vai Em pé. É melhor. chegar. Oi. Eu vou crer, não vou duvidar. Eu recebo o meu milagre hoje. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Boa foi esta palavra, que Deus continue usando a vida do nosso pastor em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando toda a família com toda a sorte de bênção espiritual sobre a face dessa terra, seu ministério, em nome de Jesus. Thank you.